Olá, bom dia. Hoje eu estou com a Mari Regis Moreira Ribeiro. Ela é uma enfermeira graduada pela PUC Minas. Ela possui uma pós-graduação em docência em enfermagem, enfermagem do trabalho, e planejamento e gestão em saúde. Ela conta com experiência na área de educação continuada, endoscopia, terapia intensiva, pronto atendimento, gestão e educação em saúde. Atualmente, ela atua como enfermeira e consultora em gestão de saúde empresarial na área, consultoria, e como professora em curso técnico. Hoje a gente vai fazer essa apresentação mostrando uma outra área que o enfermeiro ele pode atuar, como enfermeiro e consultor em saúde empresarial. E é uma coisa super bacana a ser discutida, mostrar essa amplitude da enfermagem dentro da nossa área, né? O tanto de coisas que podemos fazer. E com esse intuito eu criei esse canal, que é o canal Equalize Saúde, onde eu vou apresentar para vocês diversas entrevistas com enfermeiros que estão atuando em diversas áreas para animar você a fazer outras coisas, a te dar um norte, a mostrar outras faces da enfermagem, né? Então, eu peço que você se inscreva no canal e também que curta, e se quiser comentar, pode deixar pergunta, depois eu repasso para a Mari, eu vou chamar de Mari porque eu a conheço, ela foi minha acadêmica. Mari, você está bom? Oi, gente, bom dia, tudo bem? Estou ótima, graças a Deus. Gostaria primeiro de agradecer a Lu por essa oportunidade de estar aqui batendo um papo com vocês, né? Pedir desculpa aí pelos sons externos que às vezes vão aparecer aqui na gravação. E estou muito feliz, eu acho que o que a Luciana está começando e está trazendo aí vai mudar o futuro da enfermagem, porque quando eu comecei há 8 anos atrás, eu nem imaginava que o ramo que eu atuo hoje pudesse existir. Talvez eu já teria até ido para ele numa oportunidade mais cedo, né? E aí aqui vai ser um canal que a gente vai conseguir, aí vocês, principalmente que vão vir aí gerações futuras, conhecer a enfermagem e seu gigantesco mundo, né? Que é um mundo que às vezes a gente fica pensando só assistência e a gente tem várias possibilidades. Exatamente. Mária, eu queria primeiro que você contasse a sua trajetória na enfermagem e como que você chegou nesse setor de consultoria em saúde empresarial. Eu falo que as áreas, às vezes a gente acha que a gente escolhe as áreas, mas acaba que a gente é escolhido pela área, né? E assim, eu comecei minha trajetória como acadêmica em terapia intensiva, né, junto com a Lu. Depois eu passei para educação corporativa, que foi um lugar em que eu me encontrei bastante para a questão de fala, de treinamentos, né? E isso me auxilia muito no que eu faço hoje. Estive muito tempo no pronto atendimento, que eu falo que é minha área de coração assistencial, tá, gente? Cada um tem uma área assistencial que ama, eu amo. O PA é onde eu me encontrei na assistência, na urgência e emergência. Passei por endoscopias, por terapias intensivas e a última experiência assistencial que eu tive foi já na gestão, como enfermeiro líder, né? E aí, sempre gostei muito de dar aula, então eu dou aula para curso técnico em enfermagem desde quando eu formei, já fui preceptora, já passei por várias escolas aqui em Belo Horizonte, continuo ministrando aulas. E aí, assim, eu cheguei nessa área de consultor, enfermeiro consultor corporativo, no ano de 2024. Foi quando eu fiz essa transição, né? Eu precisei sair do meu emprego assistencial por uma demanda particular. E aí acabou que essa demanda apareceu para mim. Uma pessoa me convidou, assistiu uma aula minha e falou assim: olha, eu queria fazer uma palestra numa empresa, queria saber se você tem interesse. E aí eu falei: tenho, né? Nesse momento aqui eu estou numa fase de transição. E eu fui, fiz essa palestra e eu me encontrei completamente na promoção e prevenção à saúde. E aí eu me vi dentro das empresas, trabalhando com colaboradores, estilo de vida, e é uma forma muito diferente da enfermagem, porque assim, a gente está muito acostumado na assistência a tratar o doente, mas eu preciso entender como ele chegou ali. E o que eu faço hoje é justamente evitar que ele chegue ali. Então, a gente busca uma educação em prevenção, em promoção. E eu cheguei nessa área, assim, meio de surpresa, no ano de 2024. Comecei fazendo palestra aqui, palestra ali, e aí eles me convidaram para entrar definitivamente na empresa e criar um projeto aí, que eu vou até falar um pouquinho mais para frente, quando a Lu delongar de como que funcionam esses projetos que eu faço hoje. E é uma área que eu estou gostando bastante. Eu consigo ver
situações que eu evitei que acontecesse com as pessoas, e eu fico assim, gente, que legal, né? O quanto que o enfermeiro, na posição de consultor e educador, tem um poder que ele nem imagina. Exatamente. Ô, Mari, muitas pessoas assim, elas não conhecem essa área, né, de atuação. Eu mesmo não tinha essa visão do enfermeiro atuando nesse setor que você me contou que você trabalha. Então, o que, que faz um enfermeiro consultor em saúde empresarial? O que, que ele faz? Bom, o enfermeiro consultor, a gente atua no que a gente chama de gestão na saúde dos colaboradores. Só para contextualizar, hoje eu trabalho numa empresa que ela é a consultoria, né? E ela trabalha com gerenciamento do plano de saúde. O plano de saúde hoje, Lu, ele é o benefício mais estruturado dentro das empresas, né? É muito difícil você ver uma empresa em qualquer ramo que não ofereça ao colaborador um plano de saúde. Atende um pouco da legislação, né? E a gente vem hoje no 2026, onde a legislação está sendo alterada, está vindo aí a NR1, agora em abril teve a Lei 15.337, que fala sobre a importância da empresa trabalhar promoção e prevenção à saúde com o colaborador. E aí o enfermeiro consultor, né? O que eu faço é gestão da saúde da empresa. A minha empresa, ela tem vários clientes que são outras empresas dentro de Minas Gerais e nós gerenciamos o plano de saúde da empresa. Como que funciona os planos de saúde, né? Normalmente a empresa, ela fecha um pacote com a operadora, né, no valor X. E aí ela vai pagando mensalmente durante o período de um ano. E o plano de saúde, ele faz uma média de utilização que a gente chama de sinistralidade. E aí ele fala assim, olha, essa empresa usou mais do que está me pagando ou usou menos do que está me pagando. E o ideal é que tenha um ponto de equilíbrio. E eu trabalho gerenciando para que as empresas permaneçam dentro do ponto de equilíbrio, para que no próximo ano não aconteça um reajuste aí da operadora que fique fora do padrão da empresa. Mas o foco mais importante é que os colaboradores da empresa, eles saibam utilizar o plano e eles tenham aí consciência de que promoção e prevenção à saúde é o que vai evitar complicações futuras. Então, eu trabalho com duas vertentes, né? Eu falo que o enfermeiro, ele auxilia a empresa na redução da sinistralidade, no controle de custo, né? E auxilia também o colaborador a ter uma qualidade de vida. A usar o plano de saúde de forma preventiva e não corretiva, onde eu, tive uma complicação, vou usar. Eu uso para fazer um preventivo, para fazer um check-up, para estar dentro das clínicas, para consultar, consultas eletivas, né? Ter essa ideia aí do pronto-socorro, porque o plano de saúde hoje a gente sabe que ele é um custo alto para a empresa, mas também para os colaboradores, porque a gente tem que pagar coparticipação, a gente tem que pagar alguma mensalidade, e aí a gente fica trabalhando nesse equilíbrio para que o plano de saúde continue sendo um benefício viável, né? Um benefício real para o colaborador e que a empresa possa continuar fornecendo. Então, seria mais ou menos da seguinte forma, né? Fazendo uma analogia ao SUS. Vocês atuam como se fosse uma unidade básica de saúde no que refere à prevenção. Vocês fazem orientações para esses colaboradores de uma determinada empresa que comprava o serviço de vocês. Então, vocês fazem toda essa parte de atenção primária, né? De educação, isso, para que eles reduzam o consumo do convênio. Vamos para o quanto necessário, e não por coisas que eles podem atuar. Por exemplo, uma alimentação. Mas pensando muito também na saúde do colaborador, sabe? A gente preza que o colaborador ele se sinta acolhido dentro da empresa, ele sinta que ele está sendo visto, valorizado e cuidado, né? Porque eu acho que hoje o cuidado ele é essencial e ele é do enfermeiro, né? O enfermeiro ele está à frente dessa posição. E aí a gente tem benefícios para a empresa e benefícios para o colaborador, porque eu consigo fazer estratégias ali, gerenciar o que acontece na saúde daquela empresa. Então, às vezes, por exemplo, eu tenho relatórios do plano de saúde e eu consigo falar assim, nossa, subiu o índice de tal coisa aqui de utilização. Por exemplo, agora nessa época sobe muito o pronto atendimento, porque tem muitos casos de dengue, gripe, não sei o quê. E aí eu já estou trabalhando com as empresas ações preventivas, colocar um álcool em gel lá, fazer uma higiene das mãos com os colaboradores, ensinar manejo correto na hora de espirrar, que parece coisa simples, mas as pessoas não têm isso na rotina ali, visual para eles. Então, a gente auxilia as pessoas. Disso, né? Exatamente. E o ser humano, quanto mais a gente fica de cima, né? Porque assim, eu falo hoje, amanhã eles esquecem. E a gente precisa de estar ali fazendo um trabalho cultural. Então, a gente vai para dentro das nossas empresas, clientes,
com o foco de melhorar a saúde dos colaboradores deles e melhorar o custo que eles têm com a saúde. Tornar isso uma estratégia inteligente, né? Para que a empresa consiga manter um benefício tão importante e que o colaborador entenda o quanto que esse benefício pode ser utilizado de uma forma boa para ele, para a saúde dele, para a saúde da família dele. Entendi. E como que funciona o seu trabalho no dia a dia dentro da empresa? O que esse enfermeiro ele faz? Como que funciona? Bom, hoje eu já assumo toda a parte de gestão da empresa, né? Então, assim, eu sou a responsável pelo setor de saúde. Então, no dia a dia, eu traço estratégias exclusivas para cada empresa, tá? Então, assim, eu sento, eu analiso o relatório da empresa X, aí eu olho o que o plano de saúde me mostrou sobre aquela empresa, e a partir dos dados que eu vejo, com dados que eu coleto também, que eu visito os clientes, vejo o que eles estão necessitando, eu vou traçando estratégias assim, por exemplo, olha. Vamos fazer uma ação voltada para tal tema? A última ação que eu fiz, a gente percebeu um aumento de cálculo renal e dá o pronto-socorro por questões de cálculo renal. E aí eu criei uns adesivos para serem colocados nos banheiros, informando a qualidade da urina. Então, essa cor tá ok. Se tá médio, você precisa beber mais água, você precisa buscar o serviço de saúde. E é uma ação que gerou grande impacto, a gente consegue perceber. E aí eu vou pegando de forma individual e vou acompanhando os indicadores das empresas, o que está acontecendo ali na utilização do plano. Vou acompanhando também o Ministério da Saúde, tudo que ele vai lançando aí de modalidade, tudo que eu preciso trabalhar dentro das empresas no decorrer do ano. Atendo demandas específicas dos meus clientes. Então, por exemplo, às vezes eles me ligam e falam assim, Mari, estou com um colaborador aqui e ele precisa saber como que ele vai transitar no plano de saúde com tal problema. Por exemplo, eu tô com uma dor X, mas eu não vou na emergência. O que eu busco? Aí eu oriento, faço orientações. Olha, vamos indicar o colaborador para que ele faça tal demanda, para que ele vá em tal local. E aí eu consigo, às vezes, pela queixa do colaborador, falar assim, olha, isso é para emergência, pode encaminhar. Ajudo eles a transcorrer dentro da rede também. Então, eu falo, por exemplo, tem um plano de saúde muito famoso aqui em Belo Horizonte, né? E aí, às vezes, eles têm dificuldade de marcação de consulta ou está com algum não sei qual lugar que eu vou para tal determinada situação, e a gente também faz esse apoio para as empresas, orientando a forma certa, aonde que vai, o que busca. E aí, na minha rotina do dia a dia, assim, eu faço muito gestão, e em algumas vezes no mês eu faço palestra, faço ações de saúde, eu estou dentro junto com o cliente. Agora, em maio, a gente vai ter uma corrida lá na Pampulha de uma empresa, então eu vou acompanhar os colaboradores, vou ferir pressão, vou recolher queixas e eu levo sempre informativos, né? Então, o foco esse ano, eu acho que é saúde mental, ela veio com tudo para poder ser dialogado nas empresas, né? A NR1 foi atualizada, então a gente está trabalhando muito em cima disso. Então, eu já tenho todo o meu material aqui de saúde mental para entregar, para tirar dúvida, para conversar e para dar suporte. Eu acabo virando uma figura representativa dentro das empresas que são clientes, e a gente é muito acionado e muito buscado mesmo para entender de contexto de saúde, de apoio, traçar estratégia junto com eles. Então, assim, é uma rotina bem legal, porque não é monótona, não. Todo dia eu tenho alguma coisa ali para pensar, para criar, para imaginar. Criatividade, né? Isso, para analisar. Então, eu estou sempre analisando casos e casos. A gente gerencia também crônicos, por exemplo, né? Tem uma pessoa com diabetes muito exacerbado, e aí eu monitoro um pouco para ver o que vai caminhar, para evitar complicação, para evitar internação desnecessária, que eu poderia ter sido evitado. Uhum. E outra coisa, me explica se você já deu algumas pinceladas, mas eu queria que você explicasse um pouco melhor. Como que a promoção da saúde ela impacta diretamente no custo da empresa? Lu, E aí você pode até pegar o gancho e falar, né, qual que é essa relação, né, entre enfermagem, consultoria de saúde empresarial e a redução da sinistralidade. Como que esse seu processo, esse seu trabalho, ele atua em uma coisa que todo mundo busca hoje, principalmente, que é a redução de sinistralidade, a equalização do serviço, né? A gente ter um serviço, né, uma operadora que está tendo um custo com colaborador, com o paciente, e um hospital que está tendo também um custo com os serviços prestados, né? Então, como que funciona isso tudo? Como que a sua atuação mexe com esse sistema? Eu falo, Lu, que hoje, quando a gente forma, a gente está recém-formada, a gente não tem uma visão tão ampla do papel do enfermeiro na sociedade. Eu falo que eu aprendi no passar dos anos
que a figura do enfermeiro, bem posicionada e colocada, ela causa impacto que a gente não imagina que isso pode acontecer. Então, o enfermeiro, muita gente fala assim, nossa, mas esse trabalho seria seu mesmo? Seria. Porque o enfermeiro, ele é a pessoa da promoção e da prevenção à saúde. Ele é a figura que está ali e que leva isso com qualidade, com segurança, porque nós somos educados e formados em uma amplitude muito grande. Então, a gente consegue caminhar e estar dentro de vários assuntos, de várias categorias e trazer para a pessoa um cuidado social, que ele é de promoção e prevenção à saúde. A relação que a gente tem hoje, pensando assim, o enfermeiro, ele é essa pessoa principal. Eu vejo hoje que o meu papel, ele é essencial dentro das empresas. E aí a gente tem que pensar o seguinte, o que seria mais viável pensando na metodologia assistencial, pensando na metodologia empresarial? Eu cuidar de um colaborador, eu cuidar de um paciente em condições clínicas já avançadas, ou eu promover saúde e cuidado, né? Que hoje eu acho que é o ponto-chave da sociedade. Eu nunca se viu falar tanto em promoção e prevenção à saúde como a gente vê falando hoje. E como que o meu trabalho impacta dentro das empresas? Vamos pensar aqui de uma forma prática, que eu acho que o pessoal vai entender melhor. Um colaborador X, ele descobre ali um câncer no exame preventivo. Se ele descobriu o câncer no exame preventivo no início, ele vai buscar a operadora para um tratamento inicial básico, que às vezes vai ser ali uma remoção, ou às vezes nem precisa, vai fazer um diagnóstico e vai ter um custo X. Se esse mesmo colaborador não traça estratégias preventivas, ele vai buscar a operadora no momento em que ficou agudizado. E aí, quando ele está agudizado, muitas vezes o problema, né, vamos supor, um câncer, ele já vai estar ali em estágio 4, vamos supor. Esse colaborador, ele vai para quimioterapia, radioterapia, cirurgia, e esse custo X, ele vira 5 vezes mais. Para a empresa, todas as vezes que o contrato, né, junto com a operadora, é muito utilizado e ele passa uma média de sinistro. Peraí, só um minutinho. Ele passa a média desse sinistro. O que a operadora entende? A tendência dessa empresa no próximo ano é gastar mais. E quanto mais essa empresa gasta, a operadora ela vai reajustar para a empresa esse valor que a empresa já paga hoje. E impacta aqui naquela mensalidade. Então, por exemplo, hoje a gente paga R$200 de plano de saúde. No próximo ano eu posso pagar 400, que é um aumento muito significativo. Então, o meu conjunto, na realidade, eu tento trabalhar ali o enfermeiro nesse papel de promoção e prevenção, entendendo que exame preventivo e hábitos saudáveis é o que salva vidas no futuro. Se eu tenho atividade física, alimentação saudável e exames em dias, a chance de eu virar essa pessoa que complicou, ela é muito menor. Claro que eu não excluo o fator genético, eu coloco isso na minha conta, né? Quando eu penso em analisar as probabilidades e os riscos, mas a chance desse colaborador futuramente afastar, trazer para a empresa aí uma situação de custo onerado, ela vai reduzir 100%. Então, casa muito o papel do enfermeiro como educador em saúde. Trazer para as pessoas a sensibilidade de entender o autocuidado, que é a autonomia que a enfermagem dá para o paciente, de trazer para ele a percepção que ele precisa. Eu falo muito nas minhas palestras nas empresas, gente, a gente precisa entender, enquanto seres humanos e adultos, que eu preciso fazer atividade física, que eu preciso comer bem, que eu preciso manter meus exames em dia. E aí acaba que a gente ajuda a empresa, mas eu também ajudo o colaborador a ter uma qualidade de vida muito melhor, né? Porque a gente sabe que muita gente não tem esse cuidado, essa perspectiva. Então, assim, eu gosto bastante porque eu acho que eu consigo transformar virar muita chavinha na cabeça de algumas pessoas, sabe? Porque às vezes não é nem na vontade, é falta de conhecimento. Tanto é que você fala, nossa, sério? Mas você vai falando coisa boba, igual você falou, espirrar e pôr o braço. São coisas simples, mas que as pessoas, muitas, não têm essa informação, né? E outra coisa, a educação nessa área primária, né? Nessa área de educação sobre o básico, é aquele negócio que você falou, são todos os dias, né? Praticamente. É uma coisa muito que tem que falar várias vezes.
para entrar na cabeça da pessoa, para ela internalizar aquilo, para ela perceber o benefício que coisas simples fazem, né? E eu falo muito, a doença, quando ela chega não é por coisas extremas, nossa, mas é porque eu não sou uma triatleta, não, é o básico bem feito, é uma comida, uma alimentação bem feita. Uma É o atividade dia a dia, Lu, é a sua rotina que vai ditar seu jogo, né? Sua rotina que vai falar assim, isso exatamente. é E você falou muito de importantíssimo. indicadores, né? Então, quais os principais indicadores que você acompanha nas empresas? Né? Eles devem liberar algumas determinadas ou você cria? As empresas elas têm esses indicadores? Eu tenho os dois viés, né? Assim, o quem me disponibiliza, o que acontece? Quando a empresa ela contrata a minha empresa, nós somos nomeados para representar a empresa junto à operadora de saúde. Então, por exemplo, você tem a sua empresa, você me contrata e a partir de agora tudo relacionado ao plano somos nós que vamos resolver para você. E aí, nesse momento, eu tenho relatórios que são me dados pela operadora de saúde, então ela todo mês me fala assim: olha, Marina, você tem tantos dependentes nesse plano, a maioria são mulheres, a maioria são homens, a idade, me dá aquele perfil demográfico que é extremamente importante, porque eu consigo pensar assim: olha, eu tenho que dar estratégia aqui para o preventivo, porque a maioria é mulher numa idade ativa. Ah, eu tenho que fazer aqui saúde do homem, porque a maioria é homem a partir de 45 anos. A maioria que é dependente, vamos entrar aí na parte de respiratório, que está internando muita criança, então isso me dita muito um pouco da regra do jogo, porque eu consigo pensar o que aquela empresa precisa. Esses indicadores, eles me falam também quanto de pronto atendimento está sendo utilizado pelos colaboradores, quanto de consulta eletiva, quais são as especialidades que estão sendo mais utilizadas, se eu tenho tratamentos de alto custo na empresa, como químio, rádio. E aí, a partir desses dados que a operadora me dá, eu também faço outros indicadores que são meus, né? Então, assim, eu tenho o gerenciamento da sinistralidade. Então, ela me fala quanto que está a sinistralidade naquele mês, e ela me dá essas diretrizes aí, me falando o perfil demográfico, o índice de utilização. Ela me fala se teve parto, ela me fala se está tendo muita cirurgia, se está tendo muita internação, e aí eu consigo acompanhar qual é o CID das internações que estão tendo. Sei lá, CID respiratório, isso daí é uma coisa de promoção e prevenção à saúde. Agora, CID oncológico, aí eu preciso analisar se já está avançado ou não, se eu consigo auxiliar essa pessoa para evitar complicações. Eu tenho aí os indicadores internos. O que eu acompanho? Se eu conseguir, do momento que eu peguei essa empresa até o momento que eu estou, reduzir a sinistralidade, eu tenho dados reais de redução. Então, já tive empresa que eu peguei com índice de sinistro de 150, que estava bem acima do equilíbrio, que o equilíbrio é na faixa de 75. E hoje está em 72. Conseguiu, assim, vai ter um reajuste no próximo ano, aí do mínimo, né? Junto com a tabela aí de acompanhamento. Não vai ter um reajuste exagerado, né? E aí eu consigo ver as pessoas. Eu tenho, por exemplo, relatórios sobre exames preventivos. E aí, às vezes, eu vou lá no outubro rosa, é muito legal, porque eu vou lá e trabalho muito com as empresas. E aí, no próximo mês, eu consigo ver o índice de mamografia da empresa. Dentro do público-alvo, quantas pessoas fizeram? Então, eu monitoro, coloco isso ali nos meus indicadores internos. Olha, nós conseguimos alcançar aqui, eu treinei 1.000 pessoas, o índice de mamografia dentro do público chegou na meta, que é de 80%. Então, 80% das mulheres dentro da empresa fizeram o exame no último ano, no último mês. E aí eu vou fazendo os indicadores, assim, tem mês que eu até crio alguns que eu quero entender, mas eu também faço indicadores de educação, tá, Lu? Que são aqueles, assim, adesão, se eu estou tendo boas adesões aos treinamentos, às palestras, às participações. Faço, às vezes, pesquisa de clima, né, para ver se a palestra foi adequada, se teve ali algum ponto que eles entendam que eu preciso melhorar, ou que a pessoa que eu levei, porque nem sempre sou eu, às vezes eu levo um nutricionista, um educador físico, um psicólogo, vai depender do tema que eu preciso trabalhar, se a metodologia é boa, né? E aí eu vou traçando ali quais são as metodologias que eu estou mais utilizando. Às vezes eu uso microtreinamentos, às vezes eu vou em loco, tem empresa que não adianta fazer palestra, tem empresa que a palestra ela é dispersa, ela não atende o público, aí eu tenho que mudar a estratégia. Tem temas que não vale a pena ser palestra, eu posso fazer uma coisa mais rápida, mais dinâmica, um jogo. E aí eu vou trabalhando ali 3 tipos de indicador.
o indicador do plano de saúde mesmo, que é o sinistro, né? Essa avaliação, meus indicadores internos, que é se eu reduzir sinistralidade, se eu alcancei as metas de exames necessários, e os indicadores de educação de performance, né? Para entender se eu estou performando bem dentro das empresas com o objetivo mesmo que tenha adesão, que tenha coerência, que tenha consistência. Entendi. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Por exemplo, se tem um paciente, um colaborador de uma empresa na qual você atua, que ele sofreu um acidente de trajeto, digamos assim, vocês atuam também nesse ponto? Eu ando um pouco com a medicina do trabalho, mas é um pouco diferente, né? Porque a medicina do trabalho, ela foca em doenças ocupacionais, em acidentes ocupacionais, e nós focamos na utilização do plano de saúde. Mas, assim, acaba que uma coisa está sempre ali junta com a outra. E aí, como que eu entraria num acidente desse perfil? Não tem nada a ver com o CAT, né? As coisas que são voltadas ao acidente de trabalho. Quem faz isso é a empresa, às vezes tem outra empresa terceirizada deles, mas eu posso dar apoio na hora que esse cliente ele entrar para a operadora. Então, por exemplo, teve um caso recente, o colaborador caiu de moto no acidente de trabalho, né? Eles entraram com a CAT, fizeram a parte da medicina do trabalho que eu não passo, né? Não passa por mim. E eles me ligaram porque ele trabalhava numa cidade da região metropolitana de BH. E aí a empresa queria mandar ele para a operadora. E aí tinha que chamar ambulância, saber qual que seria o direcionamento. Aí eu entro. Porque aí eu dou todo o suporte junto com a operadora. Então, eu liguei, chamei a ambulância, acionei, dei esse apoio, entendi o caso, percebi se eu teria que monitorar esse colaborador mais de perto, porque às vezes eu preciso ligar para o colaborador, entender qual é a realidade dele, se ele está precisando, se ele conseguiu os retornos, se ele conseguiu fazer a fisioterapia, se teve autorização, se não teve, sou eu que vou ir para a operadora buscar. E a gente trabalha muito nessa interface empresa, operadora de saúde. O que eu sinto hoje é que as pessoas também são muito pouco educadas sobre os planos. Muita gente não sabe como uma operadora de saúde funciona, o que tem direito dentro de uma operadora de saúde, o que não tem, como que eu busco essas questões dentro da operadora de saúde, como que a saúde suplementar funciona, né? Eu recebo muito assim, Marina, eu preciso fazer... Agora, sabe o que tem alta? Aquele implante de anticoncepcional, né? O Implanon. Ele agora, ele é autorizado pela ANS, né? Então, ele faz parte do rol dos planos de saúde. E eu sempre estou recebendo e-mail, Marina, tem autorização? Posso fazer? Então, assim, a gente vira um enfermeiro educador de saúde suplementar também, para que porque o beneficiário, ele saiba que ele tem direito a algumas coisas. Às vezes a pessoa está indo lá no centro de saúde achando que a operadora não vai fazer aquilo por ele, e a operadora vai, tá dentro do acordo combinado com a empresa, com o contrato, né? Então, assim, a gente pode auxiliar quando tem acidente, mas eu vou auxiliar quando essa pessoa for para a operadora, né? Quando o plano de saúde ele entrar, aí eu posso fazer trâmites auxiliando. Se ela tiver, por exemplo, no Sistema Único de Saúde, porque foi pega por uma ambulância do serviço de urgência, do serviço móvel de saúde. Nesse sentido, quando ele foi para o público e você tem que tirar ele de lá para pôr ele na operadora, você atua também? A gente apoia. Aí, assim, a gente entra em contato com a operadora e fala, olha, tem o beneficiário X no lugar X, precisa ser transferido, né? Eu não consigo, Lu, assim, eu não tenho a interface com hospitais, né? Eu tenho interface empresa e operadora. Então, os hospitais da rede, essas coisas, eu não consigo, por exemplo, igual outro de uma moça me falou assim, Mari, você consegue ver se a minha consulta está marcada? Não, essa parte eu não consigo fazer, porque isso é uma agenda interna da operadora, né? Então, tá lá junto com o médico, com o hospital, e aí essa interface a gente não faz. O que eu faço é garantir que a operadora cumpra com o que está descrito na ANS, auxiliando para que esse trâmite seja mais leve para o beneficiário e para a empresa. Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu liguei na Unimed e não consegui marcar uma consulta. Aí eu consigo um canal direto com a operadora, né? Até citei nome aqui, mas a operadora fala, olha, meu beneficiário precisa do médico X. E aí eles me dão esse suporte e marca a consulta para ele. Na maioria das vezes, é o próprio beneficiário que não sabe aonde buscar, aonde fazer a conexão, e aí eu consigo fazer essa conexão, essa resolutividade para ele ali junto com a operadora de saúde. Entendi. Hoje a gente vê um aumento, né? Eu até conversei numa entrevista que eu fiz com a enfermeira que mora lá nos Estados Unidos, que ela até falou
sobre o passo a passo para ir morar, para trabalhar nos Estados Unidos, é muito Achei legal. bem legal. Falar com a mãe, quem quer ir embora, ela deu os passo a passo direitinho. Depois ela vai explicar mais, depois vou ter outra conversa com ela. E ela falou que lá nos Estados Unidos, eles abordam muito a questão da saúde mental. Porque lá isso é muito prevalente, mas eu não acho que lá é mais prevalente do que aqui. Eu acho que lá foi percebido primeiro do que aqui. Então, eu acho que hoje está muito em alta. E não é que está em alta, é porque sempre esteve, mas nossa percepção diante desse cenário de saúde mental, hoje que ele está mais transparente, digamos assim, né? Então, a minha pergunta para você era, né? Quais são as... Como que é? Peraí que eu perdi. Quais os maiores fatores que aumentam a sinistralidade dentro da empresa? Então, eu pensei que talvez fosse a saúde mental, mas eu queria que você me falasse sobre a saúde mental, como que está, e também sobre se tem outros pontos que aumentam, outras ações que aumentam. O que pode aumentar a sinistralidade, né? Então, assim, eu até acho que nos Estados Unidos é pior do que aqui, porque lá tem uma cultura mais fria, né? E o brasileiro é cultura de amor, né? Mesmo que a gente tá vendo hoje muita coisa aí que não condiz com isso, a gente ainda é uma cultura mais de amor, né, e tal. Assim, no ano de 2025, saiu uma nova legislação dentro da NR1 que as empresas precisam avaliar os riscos psicossociais, assim como ela avalia risco biológico, físico, químico, né, que já era no PGR. Então, as empresas elas têm que gerenciar esse tipo de risco agora. No ano de 2025, saiu uma reportagem que falou que o maior índice de afastamento do INSS no Brasil no ano de 2025 foi em doenças emocionais, né? Doenças relacionadas ao conceito de saúde mental. Isso hoje impacta na sinistralidade, claro, porque assim, muitas pessoas elas ainda não sabem qual especialidade buscar e elas ficam pulando dentro da rede achando que a causa é física, tendo uma causa emocional, por exemplo. Então, eu vou no cardiologista porque eu tô com dor no peito. O cardiologista revira a pessoa de cabeça para baixo, não acha nada. Aí eu tenho um custo ali dentro da operadora de um custo que ele não vai parar, porque a pessoa não achou. Aí ela vai para o clínico, né? Aí ela vai para o endócrino e ela vai. E aí, muitas das vezes, quando chega no final ali, um custo já elevado daquela pessoa, às vezes 10 consultas no ano, todas consultas que não tiveram solução, vamos colocar assim. E o custo ele vai continuar ali sendo gerado. O que eu percebo hoje dentro das empresas é que essa implementação dessa nova regulamentação, ela causou um reboliço, viu, Lu? Assim, muita empresa com dúvida do que fazer, muita empresa sem saber o que fazer, e muitas empresas, assim, preocupadas com o que vai acontecer diante desse cenário, né? Porque, querendo ou não, a empresa agora ela tem que se responsabilizar um pouco pela saúde mental do seu colaborador, entender quais são os pontos ali em qual ela vai precisar atuar, o que ela precisa melhorar. E eu, enquanto enfermeiro consultor, eu estou junto com os meus clientes, principalmente na etapa do PGR que fala sobre ações. Então, o que eu penso hoje, o que eu vou colocar dentro das empresas hoje para que esse sinistro relacionado à saúde mental não aumente, com consultas, com coisas que não são necessárias, com internações, às vezes por causa de tentativa de autoextermínio, internações por crise de ansiedade, porque está crescendo e está sendo comum. Então, eu estou dentro das empresas, eu vou ter numa empresa agora uma roda de conversa com a psicóloga, ela vai sentar, ela vai ouvir os colaboradores. Eu gosto de levar sempre assim, como que eu reconheço que eu preciso pedir ajuda? Qual é o momento que eu falo assim, não, a minha saúde mental está prejudicada hoje, eu vou buscar a especialidade, eu vou buscar um apoio. O que eu posso fazer no meu estilo de vida que me ajude a cuidar da minha saúde mental? Então, eu falo com as pessoas assim, gente, hobby, por exemplo, né? Parece bobeira, você fala assim, hobby, que isso? Quem faz isso? Faz total diferença no cuidado com a minha saúde mental. Eu fazer uma pintura, eu fazer uma pescaria, eu levar meu filho para andar de bicicleta, alguma coisa que te tira daquela rotina, daquele padrão, porque hoje a gente vive, às vezes, uma rotina tão sufocante, fica ali. E aí, o que eu trabalho hoje dentro das empresas é justamente isso. A saúde mental ela vai aumentar o sinistro, justamente porque, às vezes, a rede é mal utilizada, às vezes eu tenho internações por saúde mental, às vezes eu vou procurar muitas especialidades e vai aumentar esse sinistro e a gente vai atuar frente à promoção, que é o mais importante. A pessoa entender esse autocuidado dela.
Falar assim, olha, eu preciso, eu estou sentindo agora, eu estou entendendo que é uma demanda emocional, não física. Outra coisa que vai aumentar o sinistro, que você perguntou, ó, utilização de pronto atendimento sem motivo. Eu acho que hoje o pronto atendimento ele é muito banalizado, né? Assim, o povo vai. Ah, eu tô, como você fala, aí há 6 dias, gente. Clínico, no consultório. Não é uma demanda de emergência. Ah, sintomas gripais leves. Hoje a gente tem a modalidade de consulta online. Não precisa estar me direcionando a um pronto atendimento. E o pronto atendimento por si só, ele onera muito o contrato, porque ele é uma das partes mais caras da operadora. Então, ele cobra, vamos supor, aí, o maior valor de consulta, e aí isso vem cobrando na sinistralidade. Tratamentos prolongados aumenta a sinistralidade. O que a gente muito vê é o crônico mal cuidado, Lu. É o diabético que não se cuida. Então, ele está sempre dentro da rede passando mal, ele está sempre ali dentro da rede com complicações, com internações. É o hipertenso que acaba evoluindo para um AVC, para um infarto e onera o contrato da empresa, né? Tem situações que a gente não tem muito controle, por exemplo, crescimento, nascimento, né? Às vezes a criança nasce com alguma demanda, acaba ficando na UTI, isso também pode aumentar a sinistralidade da empresa. Mas o que a gente vê, vamos pensar no foco, o que mais aumenta o sinistro são comportamentos. Então, é o comportamento de buscar uma emergência sem necessidade, é o comportamento de não se cuidar, de não fazer atividade física, e aí a pessoa tem algumas crises, cálculo renal porque não bebe água, aí vai ser internado, vai fazer cirurgia, e a gente percebe que a virada de chave, quando a gente vê enfermeiro consultor de saúde, é que as pessoas entendam culturalmente a importância de prevenção e promoção à saúde, para que ela tenha qualidade de vida e dentro da empresa também, que a empresa se mantenha saudável financeiramente. Hoje, Lu, o custo com um plano de saúde para uma empresa chega a valores exorbitantes. Chega em alguns locais ser mais alto do que a folha de pagamento. Nossa! E a folha de pagamento de qualquer empresa é o que gera mais custo, né? Porque não É o tem como trabalhar considerado. com colaborador, né? Mas aí, se você fala que o custo com a saúde está muito maior, então aí, assim, é uma coisa para se pensar urgente, né? O que a gente vê hoje na saúde suplementar é que as operadoras e os planos de saúde vêm aumentando o valor, assim, de mensalidade, de tudo, absurdamente. A gente fala de reajuste, Lu, de 30% em alguns locais. Isso é muito Nossa, alto. é muito alto, muito alto. E dessas ações preventivas, né, quais que costumam gerar melhor resultado? Eu vi que você falou um pouco que tem empresa que umas coisas, algumas ações dão e outras não dão certo, mas assim, se você fosse falar assim, ó, essa daqui eu vou tentar essa primeiro, porque essa ação aqui é a que costuma dar bom. Ô, Lu, assim, é muito complicado. Eu gosto muito, eu falo com o meu diretor sempre, que assim, eu sempre, quando eu entro numa empresa nova, cliente nosso, eu gosto de ir. E aí eu vou, eu faço um negócio que eu chamo de tour da saúde, que eu avalio pressão, eu coleto informação, eu converso com o colaborador, e ali eu vou observando a rotina da empresa. Ah, os colaboradores, eles ficam muito aqui, eles não ficam aqui, eles se deslocam. Eu olho muito o perfil do público. É um público que tem um analfabetismo alto, é um público que já tem uma graduação alta, porque aí a forma com que eu vou falar ela vai ser um pouco diferente. É um público que se mantém concentrado, é um público que se importa ou não com a saúde. Isso faz muita diferença. Eu tenho empresas que elas não estão, que as pessoas elas não entendem a saúde como prioridade. Elas entendem o dinheiro, elas querem o salário dela no final da conta. Eu já tenho outras que são muito engajadas nesse processo de saúde. Então, assim, não existe uma ação que eu te falo assim, é essa. Existe a ação para o público certo. Então, eu posso falar assim, palestra dá certo? Dá, mas não é em 100% das empresas. Então, assim, é bom? Virar a chave? Vira. Mas eu preciso entender meu público. Então, não tem como eu te dar uma receita de bolo e falar assim, olha, gente, vocês querem entrar nesse ramo? A ação efetiva que você vai fazer é X. Porque não é. Eu, no início, pensava muito palestra, palestra, palestra. Hoje eu já não vou. Por exemplo, tem uma empresa que eu trabalho que o que deu certo era eu vestir a roupa deles mesmo, colocar touquinha e tal, e ir para a fábrica. E aí, na fábrica, eu ia parando de um em um e batendo um papo de 2 minutos. Falar, olha que legal, eu trouxe esse material aqui, eu quero que você pense sobre isso. E aí ela me respondeu 2 meses depois, falou assim, Mari, o pessoal amou.
tá todo mundo me perguntando, tá todo mundo querendo saber, e aí eu peguei os indicadores e vi que teve uma melhoria no exame que eu estava lá insistindo para eles fazerem, e aí deu super certo. O dia que eu fiz palestra lá já não funcionou. E aí eu considero, Lu, assim, eu venço quando eu alcanço, quando eu consigo perceber que as pessoas ficaram interessadas com aquela ação ali que eu desenvolvi, aquele modelo, né? Já teve outras que eu entreguei só panfleto e eles gostaram, porque eles não queriam parar a atividade. Aí muitos falam assim: eu vou levar para casa e vou mostrar para minha esposa. Ah, eu vou levar para casa e vou mostrar para o meu filho. Eu falei: então tá ótimo. O que eu tinha de objetivo aqui? Aí uma ação simples: entregar panfleto para essa empresa foi 100%. Deu super certo. Então, não é, eu acho assim, hoje eu avalio que é público, cada ação tem seu público, né? É um dos trabalhos que eu tenho que ficar pensando assim, bem de forma estratégica. O que aqui vai gerar resultado? O que aqui vai me gerar retorno, vai me gerar entrega, né? O que esse colaborador realmente vai entender como mudança. Igual a ação simples do adesivo já gerou vários resultados. E eu não precisei nem ir nas empresas, eu só entreguei um adesivo, por exemplo. Então é uma leitura, viu, Lu? Diária e de cada empresa, de cada pessoa que eu vou conversando, cada gestão, porque o modelo de gestão das empresas, eles impactam muito ali na forma. Tem gestor, não quero parar a operação, você vai ter que fazer de outro jeito. E aí eu tenho que pensar, de outro jeito, tá? Deixa eu pensar qual vai ser o outro jeito agora que eu vou entrar nessa empresa. E outra coisa, Mari, que eu queria perguntar para você. Essa é uma área promissora para os profissionais de enfermagem? Você vê isso como uma área ampla, que hoje está em destaque, para quem gosta disso, de ensinar, de usar criatividade, de aproveitar os momentos para poder disseminar sobre a enfermagem, sobre os cuidados? Ô, Lu, eu acho, para ser bem sincera, que é mais que promissora. O futuro nosso é a promoção e prevenção à saúde. Porque, assim, se a gente continuar no ritmo que a gente vai chegar um momento que a gente vai ter colapsos nos sistemas de saúde. Então, assim, eu acho que hoje essa metodologia de conscientização ela já está vindo do governo, porque o governo está reestruturando as leis, né, para que as empresas estejam presentes no cuidado direto do funcionário. Eu falo que muitas vezes a gente mora na empresa, né? Quando a gente estava no hospital, a gente morava no hospital e visitava a casa, né? Que é assim que a gente costuma brincar, que a gente fica muitas horas, né? Então, esse ambiente, ele tem que ser um ambiente saudável. Ele tem que ser um ambiente que garanta para o colaborador qualidade de vida. E o que a gente vê hoje são turnovers altíssimos. O que a gente vê hoje é uma sinistralidade de operadora altíssima. O que a gente vê hoje é o absenteísmo absurdo nas empresas, né? Então, eu acredito que o que eu faço hoje não ser tão conhecido, mas vai se tornar uma das principais alocações do enfermeiro, porque eu sinto que a gente vai conseguir mudar real culturas, comportamentos, que são coisas mais difíceis de ser mudada. É você colocar na cabeça do ser humano a importância dele fazer o check-up dele, a importância dele ter uma alimentação ok, dele cuidar da saúde mental dele. E a nova lei agora, que é a 15.337, ela fala que a empresa é obrigada a falar sobre câncer de próstata, câncer de mama, HPV e vacinação. Que é o básico. Que é o básico, mas não era tratado, não era falado. Eu já fazia isso, né, desde quando eu comecei na empresa, mas assim, olha para você ver, é um gancho, enfermeiros. Todas as empresas vão precisar ter, nem necessariamente todas vão pagar uma consultoria, vão ter uma consultoria igual eu ofereço. Às vezes ela vai querer um enfermeiro freelance, às vezes vai ter contratação de enfermeiros para fazer esse papel dentro das empresas. Então, eu quero um enfermeiro aqui para ser promoção e prevenção à saúde. Porque o enfermeiro do trabalho, ele não é bem nesse foco. Ele precisa gerenciar riscos ocupacionais, não riscos. Porque um câncer de mama, ele não é ocupacional. Ele é da sociedade, né? Um meio comum. Então, eu acho que é um ramo que vai crescer muito e ele é extremamente necessário, porque dentro da empresa eu prego grandes grupos, né? Então, eu consigo modificar 400, 500, 1.000 colaboradores. Já pensou? São 1.000 pessoas que vão tentar ter uma cultura nova. E tem empresa que eu vou hoje, Lu, que é tão legal, que eu vou entrando na empresa. Chegou a Marina, gente, vocês comeram fruta? Vocês trouxeram fruta hoje? A Marina tá aí. Aí eu pergunto as coisas, eles me entregam um colega. Aí, teve uma empresa que eu fiz um programa de saúde
E aí eu ia lá todo mês, né? E eram com pessoas acima de 50 anos. E aí, quando eu fiz um momento sobre alimentação voltado às pessoas acima de 50 anos, aí no outro dia eu cheguei lá e aí eles falaram assim, Mari, fulano foi lá no restaurante, comeu arroz, batata e macarrão. Nós já falamos para ele que não pode. Você vai ter que sentar com ele, conversar. E aí eu vejo que, assim, quando eu chego e eu percebo essa movimentação, eu falo, gente, eu venci aqui. Aqui nesse lugar, a enfermar eu venci, o propósito que eu tinha, ele está sendo alcançado. Assim, quando eu abro um relatório de sinistralidade, eu vejo a melhora voltada ali para um exame, um check-up, porque assim, a operadora, quando você faz consulta eletiva e check-up, é bônus para eles. Eles melhoram o seu sinistro. Porque eles entendem que a empresa está cuidando. Então, a chance daqueles colaboradores evoluírem futuramente com o problema é menor. Então, a operadora fala assim: olha, vamos diminuir essa porcentagem. Essa empresa zela. Os colaboradores estão ali, estão fazendo prevenção, estão fazendo promoção dentro da operadora. Então, isso ajuda muito a operadora. Eu falo, não, gente, aqui eu cumpri meu propósito, aqui eu venci ali o que eu tinha que fazer. E uma coisa bem legal disso tudo que você está contando aí, que eu fazendo um paralelo com outras áreas da enfermagem que atua com a educação, né? A gente vê o tanto de discrepância que tem um do outro. O negócio você falou, a saúde do trabalhador, ela está com foco no ocupacional, né? Na tarefa executada da forma correta para não gerar um risco para o colaborador. A saúde continuada, né? Educação continuada dentro da empresa, ela foca em eternizar, em fazer aquela cultura da instituição sobre protocolos, linhas de cuidado, ser eternizada no Na processo. verdade, é sobre formar os funcionários da empresa a serem funcionários da empresa, né? Na educação. Exatamente. Aí você insere todos aqueles protocolos e tudo para eles seguirem o protocolo. E o seu, né, que é essa saúde empresarial, ela é voltada para o indivíduo, né? Então, por exemplo, no hospital a gente tem muito a semana da enfermagem e faz aquele negócio, vamos olhar quantos diabéticos, aí manda quem não é diabético, quem é diabético, todo mundo ali vai para falar sobre diabetes. E vocês pegam um pontual, a gente vai tratar o diabético, nós vamos falar com o hipertenso, nós vamos falar sobre a educação de acordo com o clima e as doenças que estão prevalentes nesse momento. Nesse então, público. Muito bacana. E eu queria te fazer uma outra pergunta, né? Quais as habilidades técnicas e emocionais do enfermeiro que quer atuar nessa área ela precisa? Olha, Lu, eu acho que assim, eu falo que a técnica do enfermeiro, ela nunca pode parar. Eu falo com meus alunos assim, gente, a gente tem que estar sempre lendo, a gente tem que estar atualizado. Então, eu acho que o enfermeiro, ele já sai pronto da faculdade para atuar na minha área, porque na faculdade a gente aprende sobre promoção e prevenção à saúde, a gente aprende sobre as doenças, mas eu preciso sentar, às vezes, na cadeira, na parte técnica, e ver o que está acontecendo no mundo, e ver o que a legislação está me pedindo. Agora, uma coisa que eu tive que estudar, que não é muito comum do enfermeiro, é a saúde suplementar. Que assim, a gente é muito focado no assistencial. Eu tô lá atendendo um paciente no PA, chegou passando mal. Mas hoje eu tenho que entender o universo de como que o meu paciente transita dentro da saúde suplementar, que é parte do enfermeiro. É você entender o percurso do seu paciente, né? As alternativas que esse paciente tem. Então, assim, eu acho que o enfermeiro ele tem que entender de saúde suplementar, ele tem que entender de promoção e prevenção à saúde, ele tem que ter didática, né, Lu? Sim, eu quero ir, então, assim, cursos de oratória, sabe? Porque, assim, prender um público de 100, 200 pessoas não é fácil. Você prender ali aquelas pessoas para focar na sua fala, nos momentos estratégicos e importantes, para que aquilo fique gravado para eles, é uma das minhas maiores dificuldades. Então, eu fico sempre pensando assim, como que eu vou garantir que as 200 pessoas que estão ali vão compreender, pelo menos, o objetivo central, porque às vezes eu vou falar 1000 coisas, mas eu tenho um foco. Meu foco é que eles saiam daqui comendo menos açúcar. Então, eu vou precisar garantir que 200 pessoas saiam dali entendendo que a açúcar tem que ser diminuída. Então, eu vejo como o técnico tá sempre atualizado, tá sempre estudando, fazer cursos de oratória e buscar atualizações da legislação e conhecer de saúde suplementar, eu acho que é bem importante para o enfermeiro. Gestão, né, gente? Enfermeiro que não sabe gestão é bem complexo, porque a gente precisa para todas as áreas, para gerenciar conflitos, para tudo. Gestão no meio, assim, gestão de pessoas, gestão de materiais, gestão de recursos, gestão de conflitos, gestão emocional, tudo é
o enfermeiro ele tem que entender um pouco, né? E eu acho assim, é um trabalho muito gostoso. Então, assim, eu falo que hoje eu estou bem realizada, eu acho que eu me encontrei nessa área. Eu vou trabalhar feliz, né? Então, eu acho que a parte que eu falo emocional, assim, eu conheço muitas pessoas, cada empresa é de um jeito, e a gente tem que entender, enquanto enfermeira emocional, eu até falo muito isso com meus alunos, cada ser humano tem sua personalidade, sua individualidade. Nem tudo que eu consigo, que eu conquisto com um, eu vou conquistar com o outro. Então, é um enfermeiro, é um trabalho de formiguinha, sabe, Lu? Porque eu tenho que virar 1000 cabeças. Mas nem sempre eu vou conseguir. Então, eu tenho que ir de forma emocional e falar assim: não, aqui eu consegui com um só e tá tudo bem. Lá na outra eu consegui com 30. Tá tudo bem também. Ah, consegui com 100. Ótimo, melhor ainda. Mas aquele um também é estrategicamente diferente. Aquele um vai mudar o comportamento dele, provavelmente da família dele, da vizinhança dele, e vai fora do muro da empresa. Tem coisa que eu faço que eles vão falando assim: nossa, minha esposa teve uma empresa que eu fui, ele voltou e falou assim: Mari, eu contei tudo para minha esposa e nós dois fomos para academia. Eu falei: olha, eu ultrapassei o muro da empresa, mas a esposa está dentro do contrato da sinistralidade também. Então, eu venci quanto ser humano para a qualidade de vida dela e venci também para a empresa, porque ela está no contrato, ela faz parte, não sendo trabalhadora, mas sendo dependente. Então, é uma pessoa ali que vai mudar um pouco o cenário já da empresa, né? Ô, Maria, a questão da remuneração, que todo mundo quer saber, né? Eu acho que a gente tem uma política muito de esconder questões financeiras do mundo, né? Não estou perguntando o seu salário, mas eu estou perguntando assim, dentro de uma dentro de uma instituição de saúde, né, que é o local que as pessoas, né, que formam mais, não é, né, dentro de hospitais, O me piso, conta, né? o valor está muito está equiparado com o que se ganha no hospital e também o tempo, né? Porque eu falo que tudo é o tempo. Porque se você trabalha muito, né, 12 por 36 e está ganhando um valor X, e você vai trabalhar de segunda a sexta com o final de semana de folga, né? Tem um Então, sextou, né? assim, Já muda muito. Como que tá isso? Então, hoje, meu salário, ele é acima do piso. Então, assim, Uhum. Mas você é eu exceção. acho ser confortável, né? Uhum. Um salário confortável, dentro de tudo que eu exerço, né? Carga horária. É assim, a empresa que eu trabalho, eles têm uma metodologia muito inovadora. Então, eu não posso falar se todas as consultorias funcionam dessa forma, mas aqui eu trabalho, eles são muito flexíveis e disponíveis. Então, é um pouco mais sobre o que eu entrego, não sobre uma carga horária que eu cumpro. Então, por exemplo, como Sobre é que eu vou te explicar? produtividade, né? Sobre produção. Isso. Assim, eles entendem que se eu estou entregando aquele resultado que eu preciso de entregar, eu posso ter uma flexibilidade de horário. Então, isso para mim não, Uhum. assim, o que eu vejo hoje, eu acho um ramo muito promissor, que é um ramo de segunda a sexta, é um ramo que emenda feriados, né? Pensando aí no contexto da enfermagem. O salário é bom, é acima do piso, e a tendência é só melhorar, porque a saúde suplementar ela cresce a todo tempo e a gente acompanha o crescimento da saúde suplementar. Eu falo hoje, Lu, que eu busco, e aí vai de cada enfermeiro, tá? E aí eu acho que quando as pessoas vão entrar no mercado de trabalho, e os enfermeiros aí recém-formados, todo mundo pensa muito no salário. Mas à medida que o tempo vai passando, gente, outras coisas se tornam mais importantes. E talvez a gente precise pensar nessa importância logo no início da formação. Porque muita gente adoece no processo, muita gente se penaliza com algumas questões. E eu falo que hoje, se eu tivesse essa mentalidade há 5 anos atrás, 7 anos atrás, quando eu saí da faculdade, muita coisa teria sido diferente na minha vida. Então, hoje eu trabalho com o que eu gosto e o que eu vejo resultado. Então, assim, quando eu chego nas empresas e vejo aquele resultado que eu estou fazendo acontecer, então o pessoal mudando estilo de vida, o pessoal me respondendo, o contrato melhorando, as coisas acontecendo, eu fico extremamente feliz. Então, eu falo assim: olha, me encontrei mesmo, porque eu estou fazendo algo que eu consigo colher os meus frutos, né? Mas também penso, assim, na qualidade de vida que eu tenho hoje, né? Então, assim, não é criticando a área assistencial, gente, porque eu amo, PA é meu coração, mas hoje eu tenho flexibilidade, hoje eu tenho condições de fazer coisas por mim que antes, em alguns momentos, eu não tinha. Então, assim, não que vocês, enfermeiros, tenham que sair do assistencial, viu, gente? O assistencial, ele é
o nosso pilar, né? Ele é um local, ele precisa muito do enfermeiro, precisa muito das pessoas que estão ali, mas a gente tem que saber encaixar o emprego na nossa vida, não a nossa vida no emprego. Então, o emprego ele tem que vir como um adeno para te auxiliar nas suas demandas, mas você tem que ter vida também, né? A gente tem que ter vida pessoal. Então, assim, eu acho que é um ramo muito bom. Eu acho que vai crescer muito. Eu já estou até, inclusive, tem uma pós-graduação no Sírio-Libanês que eu quero começar a fazer, que já é da minha área. Ela fala sobre gestão em saúde empresarial. Então, olha o quanto que esse universo já está começando a crescer, porque quando eu entrei, eu procurei cursos, eu procurei coisas que me dessem subsídio melhor e não achei. E agora já está aparecendo essa pós que fala exatamente do que eu faço, entender os públicos, gerenciar, promover saúde, criar programas de saúde, ver retorno, como que eu vou fazer isso. Então, eu percebo que é uma área que ela tem muito a crescer no Brasil, porque é um dos locais onde a gente vai conseguir transformar mais vidas. Eu acho que até mais do que a escola. Então, a escola eu sinto que é um ponto importante, por exemplo, você educar os jovens, adolescentes, etc. Mas você educar o adulto que não foi educado, transformar a realidade dele. Eu brinco muito quando eu estou dando palestra, que a minha mãe me ensinou a comer biscoito recheado e tomar refrigerante. Eu não ensino isso pro meu filho hoje. Porque as coisas elas evoluíram, a gente entendeu algumas coisas. E aí eu preciso sentar com o adulto que a minha mãe é, às vezes lá dentro da empresa, e falar: meu amigo, você não pode comer miojo. Parece uma coisa boba, mas na mente dele ele não. O que o miojo vai fazer para mim? Nada, não é um problema. Então, assim, educar o adulto com grande volume. Então, assim, gente, remuneração é ok, não tenho nada a reclamar. Flexibilidade para trabalhar, se você entrega com qualidade seu serviço, com dedicação. Então, assim, eu vejo que é um ramo que vai trazer muita paz e muita condição para o enfermeiro. Ô, Mari, é muito legal essa sua área de atuação. Ela mostra para a gente, né, a importância do enfermeiro, que muitas vezes fica muito apagada, né? A gente se coloca muito atrás de outros profissionais de saúde, e nós não estamos, né? Nós estamos em protagonismo do cuidado, da assistência, em protagonismo da educação, né, que é super importante. Nós temos um leque, uma abrangência dentro da área da saúde muito grande. E isso é um dos motivos que me motivou a fazer esse canal, que é mostrar a importância disso. Né? Igual você falou, a gente não está falando, não, saiam dos hospitais. De jeito nenhum, né? Tem que ter as pessoas que vão para o hospital. Trabalhar no hospital é, assim, edificante, constrói muito do que todos nós fazemos, a forma como percebemos o outro, né? A questão do cuidado na maior fragilidade, né? A cuidar da família, é muito amplo, né? E é muito maravilhoso e gostoso. Eu sou terapia intensiva no coração, amo, trabalhei muitos anos e assim, não me arrependo de nenhum segundo do tempo que eu trabalhei. Eu também não. Muita da bagagem que eu uso hoje veio da assistência. Exato. E isso é importante para a gente, é importante para quem está começando também entrar na assistência, né? O que queremos mostrar aqui é as oportunidades que a enfermagem tem, né? Tudo que nós somos capazes de fazer, que é muito importante. Eu acho muito belo e importante esse nosso lugar na saúde, né? E o tanto que somos importantes. E eu queria te agradecer imensamente. Você falou super bem de tudo, foi muito esclarecedor. Queria agradecer a sua disponibilidade, o seu tempo, sua paciência e a sua contribuição para a nossa área, né? Porque eu entendo isso aqui como uma contribuição para a área da enfermagem. Muito obrigada do fundo do meu coração. E desejo para você muita paz, muita saúde para você, para sua família, para seus bebês. Seu bebê, já estou até colocando mais um, hein? Seu bebê. Não, por enquanto estamos só. Muito obrigada mesmo. Eu agradeço, viu? E eu queria te parabenizar por essa iniciativa. Eu acho que quando a enfermagem ela começa a sair da zona de conforto e trazer iniciativas igual essa, a gente vai conquistar o mundo, né? Eu acho que o enfermeiro ele tem total condição de ocupar várias cadeiras e vários locais aí de empoderamento, de transformação, de modificação, e que muitas vezes a gente fica restrito achando que não é nosso, não é da nossa competência, não é isso que eu tenho que fazer, não é aquilo, e aí a gente vai se acomodando, né? E aí o mundo tem 1000 possibilidades. Mari, muito obrigada, de coração, viu? Obrigada a você. Um abraço a todos. Valeu, gente. Até a próxima.
Façam comentários, se precisar, façam comentário para a Mari, que eu passo para ela e ela responde para vocês. Muito obrigada, Mari. Um abraço, Lu. Até mais.